Olá! Hoje a gente vai explorar um território super íntimo e ao mesmo tempo universal, as nossas emoções. Mas assim, não do jeito que a gente costuma pensar. A ideia é olhar para elas como energia, sabe? Como ondas que têm vida própria e que percorrem nosso corpo, nosso campo energético. É uma perspectiva diferente, né? Sim, e nossa análise hoje vai mergulhar num material bem interessante chamado O Tempo das Emoções, Onda, Vibração e o papel das práticas integrativas e complementares magnéticas no equilíbrio emocional. Um título longo, mas que já dá a dica do caminho. Totalmente. E tem uma pergunta que o material levanta e que me pegou de jeito. Foi: quanto tempo uma emoção realmente dura? Porque às vezes parece uma vida inteira, né? Pois é, essa sensação de permanência é muito comum. Então, a nossa proposta aqui é investigar como as emoções funcionam para além daquela química inicial que a gente sente e como a gente pode aprender a navegar por elas de um jeito mais consciente e, quem sabe, mais equilibrado energeticamente. Prontos para essa exploração? Com certeza. É uma abordagem, assim, intrigante. Abre muitas camadas novas de compreensão, né? Abre mesmo. E o material que você mencionou, ele sugere algo bem central. Aquelas emoções que a gente não consegue processar direito, que ficam meio entaladas, elas não somem do nada. Não mesmo. Elas podem acabar virando padrões vibracionais que ficam ali, persistindo, sabe? E isso tem ecos no nosso bem-estar físico energético. É como se a energia daquela emoção ficasse reverberando no sistema da gente. E essa metáfora da emoção como onda ajuda muito a gente a visualizar isso, né? O material descreve umas características dessas ondas. Sim, descreve. Fala em frequência, que seria a qualidade da emoção. Cita exemplos tipo gratidão e amor teriam frequências altas. Certo. E raiva ou medo, frequências mais baixas. Isso, pra mim, faz um sentido bem intuitivo, sabe? Aquela sensação de leveza ou peso que a gente associa com sentimentos diferentes. Exato. Essa correlação entre a qualidade da emoção e uma vibração associada é um ponto-chave na fonte. E, além da frequência, tem a amplitude. A amplitude, a intensidade, então. Isso, seria a intensidade. Uma pontinha de irritação seria uma ondinha pequena, né? Já aquela fúria total seria uma onda com uma amplitude enorme, com muito mais energia mobilizada naquele momento específico. Faz sentido. E aí, a gente chega na duração. O tempo que essa onda fica ativa. E é bem aqui que o material traz uma informação que, olha, pode mudar a nossa percepção, baseada no trabalho de uma neurocientista, a Jill Bolte Taylor. Ah, sim. A famosa ideia dos 90 segundos. Isso é fascinante. O que o material explora e a doutora Taylor propõe é uma distinção fundamental. Qual seria? A cascata bioquímica que acompanha uma emoção. Sabe, a liberação de hormônios, a ativação neural que faz a gente sentir o calor da raiva, o frio na barriga do medo, todo esse processo fisiológico inicial. Ele tem um ciclo de vida bem curto no corpo. Curto quanto? Aproximadamente 90 segundos. Desde o gatilho inicial até essa química toda começar a se dissipar naturalmente. Espera aí, só 90 segundos para a resposta química pura? Isso é... Nossa, isso bate de frente com a experiência de carregar uma mágoa por dias ou sentir aquela ansiedade que dura horas, né? Exatamente. Se a química passa tão rápido assim, o que segura a sensação viva por tanto tempo? É aí que entra o fator mental, né? Pelo menos segundo a perspectiva da fonte e da própria doutora Taylor. O que estica a duração da emoção para muito além desses 90 segundos iniciais é a nossa mente se engajando com a emoção. Como assim? São os pensamentos que ficam rodando em volta do gatilho, sabe? A história que a gente conta pra gente mesmo sobre o que aconteceu, a análise sem fim, a resistência em aceitar o que a gente está sentindo. A ruminação. Exato. Esse processo mental funciona como um motorzinho que fica ali, realimentando a sensação emocional, mesmo depois que a resposta química inicial já deveria ter acabado. A ruminação transforma o que seria uma onda passageira numa vibração quase constante no nosso campo energético. E isso nos leva para uma distinção bem importante que o material aborda. A diferença entre sentir a emoção, deixar ela fluir e ficar agarrado nela, ruminando. O texto chama isso de metabolizar versus ruminar. Certo. Metabolizar seria como digerir a experiência emocional, né?
Sentir, tirar dali o aprendizado ou a informação que ela traz, e aí deixar ela ir embora, como uma onda que chega na praia e depois recua. Perfeito. A metabolização seria o processo saudável, o natural. A emoção vem como um sinal, uma resposta a alguma coisa. Quando a gente reconhece e processa, ela cumpre a função dela e a energia se move. A fonte até sugere que esse processo nos fortalece. Mas quando a gente cai na ruminação, quando não metaboliza, essa energia emocional fica presa, né, vibrando sem parar. E é aí que, segundo o material, os problemas começam a aparecer em cascata. Exatamente. Afeta a bioquímica de forma crônica, pode levar a inflamação, desequilíbrio hormonal, sobrecarga do sistema nervoso autônomo. Sim, tudo isso. Também impacta o campo eletromagnético do corpo. A fonte fala especificamente em desorganizar a coerência entre coração e cérebro, aquele estado de sincronia que está ligado ao equilíbrio, ao bem-estar. Que é super importante. E, por fim, drena nossa energia vital, criando bloqueios e estagnação. Parece um cenário bem complicado. E essa descrição da emoção não metabolizada como uma vibração persistente, geralmente de baixa frequência, é conectada diretamente no material ao que ele chama de desequilíbrio emocional. Certo. E quando esse estado de desequilíbrio se prolonga, sem uma metabolização adequada, que a fonte descreve como sendo energética, psíquica e corporal, ele pode evoluir para um quadro mais fundo, que o material chama de sofrimento psíquico. Gosto dessa definição que eles dão. Sofrimento psíquico é o desequilíbrio emocional mantido no tempo, sem metabolização energética, psíquica e corporal. Coloca bem o foco na falta de processamento e na persistência, né? Exatamente. Coloca o dedo na ferida. E o material detalha as manifestações desse estado. Basicamente é como viver no modo de sobrevivência o tempo todo. Como assim? O sistema nervoso fica hiperativado. A pessoa pode se sentir sempre em alerta, sabe? Hipervigilância, pode ter ansiedade crônica, dificuldade para dormir, pode surgir um cansaço profundo que não melhora com descanso, dores pelo corpo meio difusas, sem causa médica clara, instabilidade de humor. Nossa! Isso, claro, pode levar ao isolamento, a desenvolver comportamentos compulsivos ou até a quadros de depressão. Se a gente conecta isso ao quadro geral que a fonte desenha, percebe como esse estado interno de contração, de alerta constante, mina a capacidade de se conectar de verdade com os outros, de confiar, de criar, de sentir prazer e segurança na vida. Vira um ciclo vicioso. Um ciclo que se retroalimenta. E essa vibração interna, esse estado de ser, não fica só dentro da pessoa, né? Pelo que entendi da fonte, o material avança para a ideia de que as emoções que a gente sustenta por mais tempo moldam ativamente o nosso campo vibracional pessoal. Sim, essa é uma parte crucial. A ideia de que a gente emite um campo energético que é influenciado pelo nosso estado interno predominante. A fonte até usa uma analogia interessante. Qual? Diz que esse campo funciona como uma espécie de ímã energético. A qualidade da nossa vibração emocional mais constante, seja ela de medo, gratidão, ressentimento, alegria, tenderia a atrair ou a ressoar com experiências, pessoas e circunstâncias externas que vibram numa frequência parecida. Olha, aqui é onde fica realmente interessante, porque o material argumenta que isso vai além daquele pensamento positivo superficial. Bem além. Sugere que cultivar conscientemente emoções de frequência mais alta, o texto dá exemplos como compaixão, gratidão, perdão, pode ativamente sintonizar o nosso campo vibracional e essa sintonia poderia facilitar o encontro com circunstâncias mais alinhadas a essas qualidades elevadas. Mas como isso funcionaria na prática, para além da simples intenção? Então, a fonte busca dar uma base para isso, numa interação entre diferentes sistemas do corpo. Menciona a neurofisiologia, como o nosso cérebro e sistema nervoso geram e respondem às emoções, a bioenergia, o estudo dos fluxos de energia vital no corpo, Certo. e também o campo magnético que a gente comprovadamente emite, especialmente o do coração, que é bem forte. A ideia é que esses sistemas todos estão interligados. Quando a gente cultiva um estado emocional elevado de forma consistente, isso se reflete não só na nossa química interna e atividade cerebral,
mas também na qualidade do campo bioenergético que a gente emana. E qual a relevância prática disso? Bom, na perspectiva da fonte, a relevância é que essa nossa assinatura energética pode influenciar situações que a gente encontra na vida, talvez por afetar nossas percepções, as decisões que a gente toma, que muitas vezes são guiadas subliminarmente pelo nosso estado emocional, e até a forma como a gente interage e é percebido pelo mundo lá fora. Não é mágica, sabe? É uma interação complexa de fatores internos e externos. Entendi. Então, a proposta é que, mudando o estado interno de forma sustentada, a ressonância com o mundo externo também pode mudar. Fascinante. Mas como trabalhar essa mudança? Especialmente se alguém se sente preso em padrões emocionais mais densos, mas persistentes. Fruto daquela ruminação que a gente falou. Boa pergunta. É nesse ponto que o material introduz o papel potencial das práticas integrativas e complementares magnéticas. Apresenta elas como ferramentas que poderiam atuar nessa regulação vibracional e emocional. E detalha 3 abordagens específicas. Isso. O material descreve o foco de cada uma, sempre baseado no que a fonte apresenta, claro. A primeira que eles mencionam é o biomagnetismo medicinal. Biomagnetismo medicinal, o que seria? A descrição sugere que essa prática usa ímãs, aplicados em pontos específicos do corpo, para detectar e corrigir desequilíbrios no pH e, por consequência, nos campos magnéticos do corpo. O objetivo declarado seria restaurar a homeostase, o equilíbrio natural do organismo, mas no nível eletromagnético. Restaurar o equilíbrio do campo. Exato. E a fonte também menciona que essa restauração do equilíbrio magnético poderia indiretamente facilitar a liberação de bloqueios energéticos que estão associados a traumas ou emoções que ficaram meio congeladas no sistema. A lógica implícita parece ser: se você equilibra o terreno magnético, o corpo fica com mais condição de processar aquilo que está estagnado. Entendi. O foco parece ser mais na estrutura do campo magnético geral, né, como um pré-requisito para o equilíbrio. E a segunda abordagem que eles citam? A segunda é o desbloqueio emocional magnético. Aqui, segundo a descrição da fonte, o alvo é mais direto. É a própria emoção reprimida ou não processada. Ah, então vai direto na emoção. Parece que sim. Ou até intenções, comandos específicos, com o propósito de dissolver a carga energética dessas emoções que ficaram estagnadas. A fonte usa uma metáfora bem interessante. Qual? Diz que atuaria como um digestor vibracional para experiências mal resolvidas, buscando devolver a fluidez para o campo energético da pessoa. A ideia parece ser a de quebrar a assinatura energética daquela emoção que ficou presa. Um digestor vibracional. É uma imagem forte mesmo. E qual seria a terceira prática descrita no material? A terceira é chamada de novas percepções neuronais. Essa abordagem, pelo que está descrito, parece focar mais na dimensão mental e perceptiva ligada à emoção. Ah, então mexe com a mente e com a percepção. Exato. O objetivo seria facilitar uma mudança na percepção interna que a pessoa tem do evento ou da situação que deu origem àquela emoção difícil. Ao ressignificar o evento internamente, a fonte sugere que dá para interromper aquele ciclo de ruminação e ressentimento que fica perpetuando a emoção negativa. E como isso ajudaria? Bom, isso estimularia, neurologicamente falando, a formação de novas vias neurais. E isso permitiria respostas emocionais mais adaptativas, mais saudáveis a gatilhos futuros. O foco é mudar a lente através da qual a experiência é vista, entende? Entendi. Então, deixa eu ver se peguei bem as descrições da fonte. Uma prática atua mais no reequilíbrio do campo magnético geral, que é o biomagnetismo. Isso. Outra busca dissolver a carga da emoção presa diretamente, o desbloqueio emocional. Certo. E a terceira foca em mudar a percepção mental sobre o gatilho, as novas percepções neuronais. Parecem abordagens distintas, né? Mas talvez complementares. O material não entra muito em como combinar, mas ao apresentar focos diferentes, o campo físico-energético, a emoção cristalizada e o padrão mental associado, sugere que atuar nesses diferentes níveis poderia oferecer um caminho mais integrado para o reequilíbrio emocional. Faz sentido. Cada uma parece mirar uma faceta diferente desse complexo que é uma emoção mantida do tempo.
Isso até levanta uma questão importante, né? Sobre a necessidade de abordagens multifacetadas para lidar com questões emocionais mais profundas. Com certeza. Faz todo sentido pensar nesses níveis de atuação. O material, então, amarra essas ideias com uma mensagem bem poderosa sobre a natureza das emoções, reforça que elas não são inimigas, né? São mensageiras e podem ser ou um caminho para a cura ou uma forma de aprisionamento, dependendo de como a gente lida com elas. Exato. Tem uma citação direta que resume isso muito bem. As emoções são portais. Quando acolhidas, metabolizadas e liberadas, nos curam. Quando reprimidas, ressentidas ou negadas, nos aprisionam. Forte essa citação. Muito. E aí situa as práticas que a gente discutiu, como as magnéticas, como possíveis facilitadoras desse processo de transformação. De transformar a dor em aprendizado, a estagnação em fluxo vital, o sofrimento num caminho ativo de cura. Essa perspectiva é fundamental porque ela devolve para a gente um senso de agência, de capacidade de agir. Reconhece que sentir emoções intensas, difíceis, é inevitável, faz parte de ser humano. Sim. No entanto, a fonte sugere que a gente não está condenado a ser definido ou permanentemente limitado por elas. Existe a possibilidade, talvez através da compreensão e de ferramentas adequadas, de aprender a navegar por essas energias, de processá-las e até de usar a informação e a força que elas contêm para impulsionar a vida. Em vez de ficar paralisado, a emoção vista não como um problema, mas como energia e informação em movimento. Exato. Então, só para a gente recapitular os pontos centrais que saíram dessa nossa análise do material, as emoções podem ser vistas como ondas de energia, com frequência e amplitude. Certo. A resposta bioquímica inicial dura uns 90 segundos, mas a ruminação mental pode esticar a sensação indefinidamente. Não metabolizar emoções pode gerar desequilíbrio e sofrimento, afetando corpo, mente e energia, e talvez até influenciando nossas experiências através do nosso campo vibracional. Sim. E práticas como o biomagnetismo medicinal, o desbloqueio emocional magnético e as novas percepções neuronais são apresentadas pela fonte como abordagens que buscam atuar nesse campo energético e nos padrões emocionais e mentais associados. Perfeita recapitulação. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que, segundo a perspectiva desse material, existe uma dimensão energética crucial nas nossas emoções. Uma dimensão que talvez a gente possa compreender melhor e aprender a influenciar de forma mais consciente. Uma síntese precisa do que a gente explorou aqui. E para fechar, a fonte conclui com uma passagem que, para mim, encapsula essa visão de potencial e também de responsabilidade pessoal. Diz o seguinte: Você não é a sua raiva, o seu medo ou a sua tristeza. Você é o campo que sente, transforma e libera. E esse campo pode ser nutrido, regulado e expandido. Nossa, que bonito e potente. Muito! Além de inspirador, essa citação deixa a gente com uma questão para refletir, né? Um pensamento para levar. Se a gente não é definido pelas ondas emocionais que passam, mas sim pela natureza desse campo que tem a capacidade de senti-las, processá-las e liberá-las, Certo. a pergunta que fica é: como é que a gente pode, no nosso dia a dia, para além de buscar intervenções pontuais quando precisa, como podemos cultivar ativamente as qualidades desse campo? Como a gente pode nutrir, regular e expandir essa capacidade fundamental de sentir, transformar e liberar, tornando isso uma prática viva, constante na nossa vida?